Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para a Academia das Apostas, semana de Champions e Liga Europa. Porto, Benfica, Sporting e Braga vão defrontar esta penúltima jornada da fase de grupos, tendo em vista a próxima fase destas duas competições europeias. Vamos então fazer a nossa previsão, falar um pouco sobre as equipas portuguesas e os adversários e tentar aqui perspectivar um pouco quais serão os 11 das equipas que vão defrontar tanto o Porto, o Benfica, o Sporting e o Sporting Clube de Braga, mostrar também as classificações e aquilo que poderá estar presente nesta semana europeia nos relevados espalhados pela Europa. Passamos então aqui ao quadro do nosso querido website da Academia das Apostas e vamos começar primeiro com o jogo do Benfica. Benfica que está no grupo H, faltam apenas 2 jornadas para o encerramento deste grupo da Liga dos Campeões. Benfica que vai defrontar a equipa da Juventus. Os italianos têm a última oportunidade de ainda sonhar na passagem desta fase de grupos, mas do outro lado o Benfica joga em casa no Estádio da Luz e tem também aqui um passaporte valioso para conquistar esta partida e seguir em frente nesta fase de grupos. O Paris Saint-Germain lidera com 8 pontos, Benfica também com 8 pontos e a Juventus apenas tem 3 pontos nesta fase de grupos. Em relação ao jogo e o momento das duas equipas, dá para reparar que o Benfica não tem qualquer derrota ainda esta temporada, mesmo a contar para a Liga dos Campeões tem feito resultados muito positivos. Por parte da Juventus, a Juventus é uma equipa de muitos altos e baixos. A Juventus tem, curiosamente, nos 2 últimos jogos a nível interno na Série A italiana, 2 vitórias, e reparei que a última vitória frente ao Empoli, no final do jogo, pareceu-me que o grupo estava ali unido e motivado para defrontar depois o Benfica no Estádio da Luz a contar para a Liga dos Campeões, num período em que a Juventus também tem aqui uma derrota com o Maccabi Haifa em Israel e com o Milan fora de portas. A Juventus, como eu disse, é uma equipa de muitos altos e baixos, é uma equipa que dentro de campo pode fazer um bom jogo, vencer a partida, mas também entra ali numa situação complicada em que torna o seu futebol muito mediocre e leva consequentemente às derrotas. Portanto, a Juventus tem aqui uma série de derrotas e que o Benfica poderá aproveitar essa situação no Estádio da Luz. Em relação ao percurso da competição, como podem reparar, tanto em casa como fora, é curioso que esta Juventus para a Liga dos Campeões tem apenas uma vitória, os tais 3 pontos em casa, frente ao Maccabi Haifa. Tudo o resto são derrotas por parte dos italianos. O Benfica está no melhor momento, a meu ver, mesmo após as 2 vitórias da Juventus. Acredito que o Benfica em casa tem essa supremacia em relação à equipa italiana, não só pelo facto de ter jogado de ter o jogo em casa e não levando muito aquela comparação que o Benfica ganhou em Turim, então é lógico que o Benfica vence em casa a equipa da Juventus, mas isso pode ser uma comparação muito perigosa porque no futebol todos os jogos são diferentes. Em relação às equipas, eu tive aqui a ver a possível equipa provável para a Juventus e a do Benfica. É claro que estamos aqui na iminência de Neres poder jogar na equipa do Benfica, a não jogar Auschwitz, será o jogador titular desta equipa de Roger Schmidt, mas nós nunca sabemos, porque à última da hora os treinadores podem mudar e ficamos aqui num impasse, mas o mais importante é tentar perceber a forma de como a equipa da Juventus pode jogar no Estádio da Luz e também o Benfica com as suas armas. A Juventus, aqui algumas dúvidas, a Juventus claramente que não tira em equação o meio campo a 3, poderá jogar Locatelli, McKennie e Rabiot, o francês, e depois a dupla de avançados, claramente com Vlahovic, e a dúvida está em Moise Kean ou Milik. Na minha perspectiva, jogará Kean na frente. Depois a Juventus utiliza uma linha de 5, em que projeta muito os seus alas numa saída a 3, com Kostic, que é o jogador, na minha opinião, mais perigoso
desta Juventus e Quadrado no lado direito. Em relação à equipa do Benfica, todos sabemos que o Benfica defende num 4-4-2 e aqui a grande dificuldade do Benfica poderá passar pelos corredores laterais, até porque Kostic é um jogador muito ofensivo e terá sempre o acompanhamento de Rabiot, em que os dois avançados se juntam muito à linha defensiva, tanto o Moise Kean como o Vlahovic. Importante é que Rabiot com Kostic pode funcionar numa tentativa de superioridade numérica sobre os corredores laterais do Benfica, sempre acompanhado com Locatelli e McKennie aqui no meio, no corredor central. Quadrado é um jogador a ter em atenção depois no lado direito e a Juventus ficará com a linha de 3. Ou seja, a Juventus é uma equipa que abusa dos cruzamentos para a área, muita atenção a Vlahovic, e os cruzamentos, independentemente do sítio onde ela é cruzado, tanto Kostic a ganhar a linha de fundo como num espaço mais recuado, e esse cruzamento é sempre injetado para a área e o Benfica com muita preocupação no corredor central para defender essas bolas da Juventus. É claro que a Juventus tem uma forma de atacar, mesmo na transição ofensiva, injeta velocidade com McKennie, um jogador muito forte na componente física, na velocidade e na aceleração, e Rabiot tecnicamente é um jogador que pode pautar pela diferença. Na transição ofensiva é onde o Benfica poderá aproveitar a movimentação da Rafa num espaço em que a Juventus poderá dar atrás da linha média, e claramente o Benfica poderá aproveitar as costas dos laterais da Juventus, porque são laterais muito ofensivos, mas que também têm essa recuperação rápida através dos corredores. Tanto Kostic como Quadrado são jogadores muito rápidos depois na recuperação do posicionamento. O Benfica tem que ser igual a si próprio. Eu acho que o Benfica tem que procurar muito o espaço do Rafa no corredor central, onde a Juventus poderá oferecer esse espaço, e o Benfica poderá então numa transição fazer a ligação direta com o Rafa para depois aproveitar ou um contra-ataque ou um ataque rápido, sabendo que depois a Juventus em termos defensivos vai claramente fechar os 3 corredores com uma linha de 5 e depois utiliza uma linha de 3 com o meio campo, Rabiot, McKennie e Locatelli. Aqui há uma diferença que poderá pautar por parte do Benfica. Tanto o Kean como o Vlahovic vão se centrar muito nesta zona, mas curiosamente esta Juventus defende um pouco mal naquele corredor central, porque mete 3 jogadores em linha, e isto poderá ser muito ótimo para o Benfica, ou o João Mário Neres, mas João Mário no espaço entre linhas com Osnes ou João Mário, e o Benfica pode aproveitar também este espaço atrás da linha 3 da Juventus num ataque posicional. Depois vai se projetar com Grimaldo, fazendo aqui uma luta individual com Kostic e Quadrado, Florentino e Enzo a partir de base a jogar de frente para o jogo, e o Benfica poderá absorver e utilizar este espaço entre linhas, a linha de 5 e a linha de 3 médios. Em relação ao jogo, e a minha predict que eu deixo sempre, eu vou mais por uma hipótese dupla, eu iria por 1x, mas claramente eu acho que o Benfica tem condições para vencer o jogo. É uma aposta, não digo arriscada, mas uma aposta para uma vitória do Benfica, mas certamente com um 1x parece que é o mais acertado. Em relação ao próximo jogo, temos o Bruges Futebol Clube do Porto, jogo a ser disputado no grupo B, em que neste grupo existe alguma indefinição em relação ao segundo lugar, até porque o Bruges já tem o passaporte carimbado para a próxima fase, os mesmos jogadores já festejaram essa passagem, e então aqui a discussão está muito entre o Futebol Clube do Porto, o Atlético de Madrid e o Bayern de Leverkusen. Portanto, o Futebol Clube do Porto vai jogar fora, ou um campo, ou um terreno, ou um estádio, onde o Bruges, o facto de já ter o carimbo no passaporte, poderá ajudar num sentido positivo para a equipa do Futebol Clube do Porto.
mas certamente é um adversário extremamente difícil, porque o mesmo venceu no Dragão por uma margem muito grande, o que fez com que a derrota para o Porto fosse pesada. Em relação ao momento do Bruges, o Bruges tem aqui uma derrota, 2 derrotas nos últimos jogos, e estamos a contar aqui no mês de setembro, a partir do dia 10 até o dia 22 de agosto, mas o Bruges tem aqui 4 jogos sem perder. Já o Futebol do Porto estava numa fase em crescendo em termos de resultados, e ficou marcado pela derrota em casa frente ao Benfica. A contar para a Liga dos Campeões, os resultados do Bruges têm sido muito bons, a contar que no último jogo o Bruges consegue empatar no estádio, no terreno do Atlético de Madrid, e o Futebol do Porto para a Liga dos Campeões tem já 2 derrotas, mas vem com 2 vitórias. Então o Porto tem vitória em casa com o Leverkusen e vai à Alemanha vencer a equipa do Leverkusen num momento muito bom para o Porto, e que esta vitória vai aumentar a capacidade de o Porto passar à próxima fase desta Liga dos Campeões. Falando da equipa do Bruges, da equipa belga, eu trouxe aqui um 4-3-3, mas curiosamente esta equipa belga já também alterou a sua estrutura tática. Este 4-3-3 é muito baseado no meio campo, em que o Bruges não se desfaz dele. Onyedika, que é o nigeriano, que é o jogador mais posicional, e depois o meio campo com Van Aken e Kasper Nielsen. A diferença aqui está numa mudança no último terço, em termos dos 3 avançados, em comparação também com a linha defensiva de 4, que poderá aparecer com uma linha de 5, abdicando de um dos extremos. Enquanto o Futebol do Porto num 4-4-2, não sei se PP vai jogar na direita e Galeno será titular, não sei se Sérgio Conceição vai apostar num lateral direito como o Rodrigo Conceição, o que depois PP irá saltar para uma linha mais ofensiva. Mas curiosamente a previsão baseia-se mais no adversário, neste 4-3-3, em que vocês podem reparar que o Bruges, nos últimos jogos, eu trago aqui o quadro do Bruges, nos últimos 3 jogos tem 2 vitórias e um empate, e o line-up aqui do Bruges, no último jogo trouxeram o 4-3-3, mas no penúltimo jogo já trouxe aqui uma linha de 5. Qual é a diferença do Bruges? É que ele coloca o Buchanan, que é um jogador que joga mais à frente, num dos corredores. Maier pode aparecer noutro corredor, e depois Odoi passa para a linha defensiva. Não creio que estes alas poderão ser titulares amanhã, mas creio mais que o Bruges pode apresentar o Olsen na direita, jogador que joga na frente de ataque, passando o Jutla, o espanhol, e o Soa na frente, e na esquerda o tal Buchanan. Odoi passa para a linha defensiva. Praticamente a diferença é que Olsen passará para o lado direito, os 2 avançados fixam-se na frente, Odoi passa para a linha defensiva, e depois aqui jogará Maier ou Buchanan na esquerda. E aqui há uma diferença posicional, mas o meio campo mantém-se a 3. A relação, já sabem que Olsen é um jogador muito perigoso, dos mais perigosos desta equipa do Bruges, e depois a relação intersetorial com Van Aken, equilíbrio com Onyedika, os 3 centrais sobem no terreno, Nielsen só há na frente com Jutla, e Nielsen é um jogador que vai procurar este espaço em que o Futebol do Porto poderá dar no corredor central. Maier depois acaba por subir no terreno e forma então uma linha de 3. Praticamente os comportamentos do Bruges são idênticos tanto num 3-5-2 como num 4-3-3, porque a relação que eles criam é uma relação intersetorial entre o meio-campo e os jogadores que jogam nos corredores laterais. O Bruges é uma equipa que tem processos muito simples, em que 1-2 toques coloca a bola na frente, o que poderá causar problemas a esta equipa do Futebol do Porto. Certo que
o Porto tem que ter o auxílio sempre do extremo, Galeno ou PP, e muito importante é chamar um jogador como o Taremi para fechar a posição do Onyedika, do nigeriano, faça com que o Bruges não tenha um jogador a jogar de frente para o jogo, a ter espaço de construção nessa zona do terreno. O Porto tem que jogar igual a si próprio, muita atenção ao posicionamento do espanhol no eixo defensivo, David Carmo, muita atenção com o Fábio Cardoso, porque este Jutgla é um jogador que em diagonais muito curtas aparece na área com muito perigo. Só há jogador de muita velocidade, também atenção à movimentação do jogador no espaço e nas costas da linha defensiva, mas eu acho que se o Futebol Clube do Porto controlar o meio-campo do Bruges, naquele trio de meio-campo, o Porto depois pode se tornar uma equipa ofensiva. A forma do Porto jogar vocês já conhecem e muito bem, em termos de dinâmicas. O que vai aqui entrar na equação é as movimentações tanto de Taremi como de Evanilson muito no corredor central, e perspectivar que Otávio, a ser um elemento muito importante neste meio campo, faça com que PP ou o outro lateral que o Sérgio Conceição colocar possa usufruir desse corredor mais à direita. Situações de Galeno, se jogar como PP, apostar em situações de 1 para 1, porque o Bruges, em termos defensivos, o setor defensivo vai cair se os jogadores do Porto tiverem a tomada de decisão certa e a sua concretização. Acho que o Futebol Clube do Porto, neste momento, também a ver que o Bruges já tem o passaporte, o carimbo para a próxima fase, eu acho que o Porto pode entrar em campo da mesma forma que entrou na Alemanha frente ao Leverkusen, e aproveitar o momento em que está decidida a passagem do Bruges à próxima fase, e creio que o Porto possa ter condições de ganhar esta partida, e o Futebol Clube do Porto, somando aqui 9 pontos, estará numa situação completamente confortável para depois defrontar na última jornada o Atlético de Madrid. É uma aposta de risco esta que eu vou fazer, mas quero acreditar que o Porto tem condições de ir à Bélgica da mesma forma que foi à Alemanha e vencer a partida. Portanto, a minha predict vai ser a vitória do Futebol Clube do Porto na Bélgica frente ao Bruges. No último jogo que eu venho a falar é o Sporting. Sporting no grupo D está também numa indefinição. Estamos a falar do Tottenham com 7 pontos, Olympique de Marseille com 6, Sporting com 6 e Frankfurt com 4. O Sporting tem algumas ausências, como o Pedro Gonçalves, o Pote e também o Coates, e aí pode determinar um Sporting não tão forte, principalmente com a ausência de Pote, e o Sporting a contar para esta Liga dos Campeões naquilo que são os jogos, não é? Vai defrontar a equipa do Tottenham que tem 2 derrotas, e essas 2 derrotas no âmbito interno, em casa frente ao Newcastle, e também na deslocação a Manchester frente ao Manchester United. Já o Sporting, estamos aqui numa temporada difícil para Ruben Amorim, mesmo para a Taça de Portugal o Sporting acaba por ser afastado pelo Varzim, e no âmbito interno o Sporting venceu o Casa Pia no último jogo por 3-1, o que poderá indicar aqui uma motivação extra, aquela vitória caseira que o Sporting estava a precisar para ir a Londres e defrontar este Tottenham. Portanto, o momento do Tottenham também não está muito bom. Atenção que o Tottenham tem lesionados, Kulusevski e Richarlison não vão jogar, o que obrigou o treinador do Tottenham também a mudar a sua estrutura. Højbjerg e Romero, o defesa central, lesões, mazelas, que indica que estarão de regresso para este jogo do Sporting. Højbjerg é um jogador muito importante no corredor central, e Romero naquele trio de centrais que constituem a linha defensiva da equipa inglesa. Na Champions League, o Sporting vem de 2 derrotas nada agradáveis frente ao Olympique de Marseille, depois de ter começado muito bem esta Liga dos Campeões.
por parte do Tottenham. Tottenham que teve a derrota em Alvalade frente ao Sporting, mas depois vai à Alemanha e empata 0-0 e recebe a equipa do Frankfurt e vence por 3-2. Vai ser um jogo muito difícil para o Sporting, prevejo grande dificuldade. Não gosto muito de cruzar as competições internas com Liga dos Campeões, porque são jogos diferentes, são palcos diferentes. O Tottenham vem agora com uma nova estrutura por causa das lesões que a equipa inglesa tem, principalmente com Richarlison. Então, como é que este Tottenham poderá defrontar o Sporting? Aqui eu coloquei o Pedro Gonçalves, mas eu já disse que o Pedro Gonçalves estará indisponível. Que poderá aqui haver mudanças em que Edwards poderá ser um dos extremos do Sporting e Ruben Amorim poderá dar a titularidade a Paulinho. Portanto, a ver, vamos como é que Ruben Amorim vai apresentar este Sporting, mas creio que o Sporting vai apresentar a mesma estrutura, os mesmos comportamentos, porque Ruben Amorim não gosta muito de mudar. Em relação ao Tottenham, a grande diferença é que passaram a jogar com dois avançados. Anteriormente o Tottenham tinha Richarlison, Kane e Son, apostando no meio campo a 2. Agora temos um meio campo a 3 por parte do Tottenham. Prevejo que assim irá jogar a equipa inglesa. E aqui há algumas dúvidas, até porque Højbjerg conta-se que está de regresso à equipa, mas poderá jogar também Skip, contando muito com Højbjerg, com Bissouma e com Bentancur. Romero também poderá regressar. Sanchez não creio que poderá jogar. Romero regressa à linha 3 com Eric Dyer a titular, e aqui a dúvida entre Ben Davies e Lenglet. Sessegnon em princípio jogará na esquerda, na direita também dúvidas com Emerson e com Doherty. O Tottenham, eu não gosto muito deste Tottenham a jogar com esta estrutura, porque é uma equipa de muita verticalidade, muita profundidade, e caso o Sporting consiga defender muito bem com esta linha de 5, acho que o Sporting poderá, nesta perspectiva, anular muito bem o Son e o Kane, até porque são dois jogadores de muita profundidade e jogadores que gostam de correr com bola em velocidade. Não gostei também da forma do Tottenham defender. Colocam uma linha de 3 igualmente à situação que eu falei da Juve. Aquela linha de 3 em paralelo faz com que o Sporting possa tirar proveito com Edwards e Trincão. Vão ser dois jogadores muito importantes para a ocupação desse espaço, e se jogar Paulinho mais fixo, poderá ser um jogador que vai fixar aqueles centrais do Tottenham, contando com Ugarte e Morita. Acho que Ugarte e Morita vão ser dois jogadores que vão claramente ter alguma superioridade numérica no corredor central. E porquê? Porque tanto Son como Kane não têm essa especialidade de defender e de reduzir esse espaço entre linhas, e o Sporting poderá aproveitar muito a situação do Porro e do Nuno Santos, mas aqui o embate será em termos individuais com os alas do Tottenham. O que poderá funcionar é que tanto Nuno Santos tem que fazer a ligação com um dos extremos do Sporting, exatamente com Porro e Trincão. Importante também será a aproximação de Morita para que o Sporting funcione naquele triângulo nos corredores laterais. Paulinho, se jogar a titular, até porque Pote estando ausente, Paulinho poderá ser titular neste jogo. Paulinho, que marcou um golo frente ao Casa Pia, também encontrou aqui sinais de motivação, e neste jogo também é muito importante, até porque Bissouma vai ser um jogador muito próximo da zona onde Paulinho irá descer e criar também essa ligação. O problema do Sporting, na minha ótica, não está no ataque posicional, não está quando o Sporting tem bola. A minha grande preocupação é quando o Sporting perder a bola, e vamos ter esses momentos que o Sporting irá perder a bola, e depois este Tottenham é tipo uma locomotiva, muitas vezes anárquica, não criando dinâmicas, mas muito através de Kane e de Son. É no momento em que o Tottenham poderá recuperar a bola, e tem aqui um jogador como o Bentancur que poderá tentar fazer a ligação de saída, injetando depois para Son e Kane
com bola nas costas. E aqui o Sporting poderá sofrer muito nessa transição defensiva. Acho que vai ser um grande jogo. A indefinição da fase de grupos é que o Tottenham tem 7 pontos e o Sporting tem 6, mas o Tottenham parece que tem o queijo e a faca na mão. Porquê? Porque joga em casa, joga perante os seus adeptos. O Sporting, com as ausências de Pote e de Coates, poderá sentir em algum momento essa falta de experiência, e a transição ofensiva por parte do Tottenham pode ferir a equipa do Sporting. Nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, eu acho que o Sporting é a equipa com mais dificuldades nesta fase de grupos, e tenho muita dificuldade em atribuir uma vitória ao Sporting, o que poderá ser possível a vitória do Sporting. Se eu tivesse que fazer uma aposta, e eu fazia também um duplo resultado, e eu apostava na vitória do Tottenham e no empate, 1x, acreditando que o Tottenham poderá vencer esta partida. E eu vou buscar esse empate à equipa do Sporting, porque eu creio que o Sporting tem uma palavra a dizer num contexto muito difícil, e por isso duplo resultado no 1x. Espero que tenham gostado desta minha previsão em relação à Liga dos Campeões, e também vou falar do Braga para a Liga Europa no próximo vídeo, para que o vídeo também não fique muito longo, aproveitando este momento da Liga dos Campeões, voltando mais tarde noutro vídeo para falar do Sporting de Braga, que vai defrontar Union Berlin na Alemanha.